palestra dele de neuroreceptor, de miofunção, aparelho. Então é um puta show, é um papo agradável pra caramba. Arnaldo, a tela é sua aí, tá? Fica à vontade. A gente só pede pro pessoal que tá entrando ou que já tá aí, por favor, cortar o microfone, senão dá interferência. E quando eu corto o microfone, parece que a imagem também, a recepção melhora, tá? Então é legal manter o telefone cortado. Arnaldo, fica à vontade. Se você quiser deixar as perguntas pro final com você, tá bom? Se quiser que vai parando, aí você manda agora aí, ó. Meu telefone, meu microfone também eu vou cortar aqui. Tá, mas se querendo interromper, fica à vontade, tá? A gente vai trocando ideia aqui. Tá bom? Bom, galera, boa tarde a todos. Mais uma vez eu quero agradecer a equipe ON pelo convite para a gente poder bater esse papo aqui sobre modelos inteligentes para diagnóstico. E olhando essa imagem que vocês estão vendo aí também, eu me lembro dos cursos que foram dados na PCD do Butantan, de ortopedia funcional dos maxilares, eram cursos extensivos, e também dos cursos de especialização em DTM de orofacial, onde eu coordenei 3 turmas. E era uma coisa meio que comum, eu acho que acredito que aconteça com vocês também, e comigo também acontecia quando eu era aluno, o pessoal chegar com um modelo assim e me perguntar, Arnaldo, o que você acha desse casinho? Eu ficava olhando, e a resposta era quase sempre a mesma, eu não acho nada. Pô, mas olha, mas está alinhado em cima, só tem um dentinho cruzado lá atrás. Aí eu olhava mais um pouquinho e tal. Olha, eu continuo não achando nada. E a gente era até taxado de prepotente, de, pô, tá escondendo o jogo. E não é bem assim. Vocês vão ver que mais lá para o final vocês vão entender por que era dada essa resposta. Só para vocês terem uma ideia, parece que está cortado aqui um texto, mas tudo bem, eu vou falar. Essa é a imagem de um paciente que chega numa clínica, num consultório de um fisioterapeuta ou de um médico ortopedista ou fisiatra, que seja. Logo que o paciente entra, esse pessoal, mesmo que intuitivamente, eles começam a observar se as articulações bilaterais, que a gente vai chamar aqui de unidades funcionais bilaterais, elas estão alinhadas e niveladas em relação à linha do horizonte. Aqui, ó. Tá? Então, unidades funcionais porque eles observam quadril, joelhos. Ó, será que tem um joelho valgo? O ombro está um pouquinho mais alto. E já vão traçando um quebra-cabeças para montar uma estratégia de terapia. E eles fazem isso também no perfil. Essas unidades têm que estar alinhadas e niveladas em relação ao horizonte, respeitando as curvas fisiológicas. Nós temos aqui a flexão primária, né? As extensões secundárias, cervicais e lombares, arco plantar, etc. Eu só tenho uma restrição quanto a esta avaliação, porque eles deixam de observar dois grupos de unidades que estão localizados na cabeça, no crânio, mais precisamente dentes e articulação temporomandibular. E por que eles deveriam fazer isso? Porque a maioria das coisas que acontecem nesta região aqui, elas têm causas primárias, causas secundárias, óbvio. Só que 70% a 80% das vezes, a causa primária se localiza na cabeça. Tá? Isso não quer dizer que se a causa é descendente, se origina na cabeça, não preciso fazer nada. Não, tem as causas secundárias também. O que vai acontecer é que o meu trabalho aqui, se eu não levar em consideração a causa primária, ele vai ser mais dificultoso.
tá? Vai ser mais frustrante. Mas, olha, a gente está providenciando isso, até eu quero já convidar o pessoal na sexta-feira que vem, às 7h30 da noite, nós vamos falar sobre um protocolo de documentação que envolve fisioterapeuta, médicos e dentistas, tá? Depois a gente passa a localização, aí, o ID. Mas eu já nem ligo muito para essa abordagem, porque os próprios dentistas que deveriam observar essas unidades funcionais bilaterais paralelas à linha do horizonte, né? Como aqui, essa representação aqui, linha do horizonte. Essas unidades funcionais dentárias, se elas estão alinhadas e paralelas do horizonte, e as articulações temporomandibulares, a maioria dos dentistas não faz essa observação. Ok? E deveriam, porque isso pode atrapalhar também o desenvolvimento do próprio trabalho do cirurgião dentista, independentemente da especialidade que ele tenha. Eu tenho recebido muitos pacientes com bocas maravilhosas, lentes de contato recém-colocadas e já trincadas, soltando, restaurações quebrando. Por quê? Simplesmente porque não houve a preocupação inicial de observar se essas unidades funcionais articulares estão em equilíbrio ortopédico. Esse é o conceito geral. E a gente deveria também observar as outras unidades funcionais que vêm de baixo, porque 20 a 30% das causas primárias do que acontece aqui podem estar vindo lá de baixo, que são os processos ascendentes. Ok? Bom, os dois grupos principais de unidades funcionais estão aqui, ó. Os dentes, é o primeiro, e são articulações que devem estar alinhadas e paralelas à linha do horizonte. Eu não estou falando nem das gonfoses, viu? Essas articulações, embora elas também tenham que respeitar esse conceito de paralelismo e alinhamento com a linha do horizonte. Eu me refiro aqui ao toque dentário, quando eu entro em máxima interpretação, o toque dentário de cúspides de alguns dentes superiores contra a fossa dos inferiores e cúspide dos inferiores contra o correspondente no superior. As unidades funcionais, quando existe esse toque dentário mais importantes, era bom até a gente citar, para não esquecer mais, né? Cúspides palatinas de molares superiores contra fossas principais dos molares inferiores. São pontos de apoio principais, são unidades funcionais principais. E só mais uns, cúspides de premolares inferiores iguais contra cristas marginais de premolares superiores. Esses pontos todos, eles são importantes porque eles mantêm a dimensão vertical de oclusão. Primariamente, se você alterar, ou se de alguma maneira esses toques, a altura espacial desses toques for alterada, nós vamos modificar a DVO. Existem secundárias também ao longo de toda a arcada. Elas vão alterar essa DVO também com um pouquinho menos de intensidade. Mas o fato é que todos esses toques de unidades funcionais, quando a gente fecha e oclui a boca em oclusão funcional, isso acontece centenas de vezes por dia, eles fazem parte de um plano, de uma superfície reta, que se chama plano oclusal. Até aí tudo bem, né? Plano oclusal, mas olha o detalhe, ele se chama plano oclusal porque ele é um plano mesmo, ele é reto. Ele pertence a uma superfície, essa superfície toda de toques simultâneos tem que estar paralela à linha do horizonte. Todas elas. E se chama plano mesmo. Não se chama curva oclusal, chama plano oclusal. Aqui também. Tá? Pô, Arnaldo, mas e a curva? Falavam tanto da curva, né?
Essa curva realmente ela existe. Se vocês considerarem nessa visão sagital aqui, é uma curva composta pelas pontas das cúspides vestibulares dos dentes superiores. Eles não entram em oclusão, quando eu estou em oclusão funcional, eles fazem parte só da biomecânica de lateralidade, mas estas pontas das cúspides, sim, aqui formam uma curva que a gente aprendeu, se chama curva de Bauquil von Spee, que era um alemão. Só que eles ensinam a gente como curva de Spee e fica a curva de Spee mesmo. É importante também. Mas o que interessa aqui não é a curva de Spee, é o plano das unidades funcionais, que é paralelo à linha do horizonte. Professor, Oi! desculpa te cortar, qual é o nome da curva? Curva de Spee. Entendi. Ou de Spee. É que me ensinaram Spee, mas na verdade ela é Bauquil von Spee. Entendi, obrigada. É um alemão que fez isso daí, ó, Graf von Spee. Tem a curva de Wilson também, mas ela se referencia às pontas das cúspides e não ao plano de toque, que é o plano oclusal, que é constituído pelas unidades funcionais primárias e secundárias. Tá? E o que importa isso daqui? Por que ela tem que ser paralela à linha do horizonte? Porque este plano oclusal é que mantém a estabilidade e a posição espacial da cabeça da mandíbula dentro da fossa, nas ATMs. E olha, isso é uma coisa muito séria, porque a situação da cabeça da mandíbula, a posição espacial da cabeça da mandíbula dentro da fossa, ela não tem toque ósseo com nenhuma das partes da cavidade do osso temporal. Ela não fica encostada nem na posterior, nem na superior, nem na medial, muito menos na anterior. Ela fica mais ou menos como se fosse no vazio, uma posição no espaço, envolta por tecido mole. Envolta por tecido mole, principalmente conteúdo da zona bilaminar, lá atrás, tá? O disco articular aqui na frente, e sinóvia e um monte de outro tecido aí. Mas ela fica solta aqui no meio da cavidade mandibular, osso temporal, mantida pela estabilidade do plano das unidades funcionais. Poxa, mas quem mantém essa estabilidade aqui não são os ligamentos? Não. O ligamento não foi feito para isso. O ligamento foi feito para limitar a pequena movimentação que existe para posterior e para toda a dinâmica anterior de lateralidade e abertura. O ligamento serve para isso só. Tanto é que você imagina uma pessoa que tiver uma cabeça de mandíbula aqui, muito deslocada para trás, invadindo o espaço da zona bilaminar. Ela não está espremendo a zona bilaminar, porque nessas alturas do campeonato, o conteúdo da zona bilaminar já foi para frente junto com o disco. Então, essa compressão de tecido, na verdade, é muito pequena, não existe. Existe, sim, uma invasão da zona bilaminar. Esse cara, se tomar um chute na boca, ou sei lá, um trauma aqui, o ligamento é tão forte que ele fratura a cabeça da mandíbula, mas não deixa ela entrar no crânio. Tá? Então, os ligamentos foram feitos para sustentar, para limitar o movimento em todos tridimensional da cabeça da mandíbula. Quem mantém a estabilidade é o plano oclusal. É muito simples. Imagina você olhando de frente aqui um plano oclusal inclinado, assim, ó. Plano mesmo, os toques dentários inclinados. O que vai acontecer? Você quer ver isso ao vivo? Ó? Dá uma olhadinha amanhã, quem quiser assistir o programa do Faustão. Ele está com os dentes na casa dele lá, e está com os dentes inferiores bonitos, clareados. Eu não sei nem se foi colocado lâmina de cerâmica ou não, mas está bem bonito. Só que se você prestar atenção, ele tem uma inclinação para a esquerda aqui, bem, dá para ver direitinho pela televisão. Provavelmente a cabeça da mandíbula dessas pessoas estão colocadas mais para cima, para trás e para dentro.
E a cabeça da mandíbula do lado ao contrário está para frente, para fora e para baixo. Tá? Então, a situação do plano cruzal, quando não tem paralelismo com a linha do horizonte, ela implica na modificação da posição das duas ATMs. Mesma coisa vale aqui no perfil. Quando você tem uma inclinação para anterior, assim, nesse sentido, provavelmente esse cara aqui tem uma característica de projeção mandibular. A gente vai ver isso mais ou menos no fim da aula em relação a próteses totais que são feitas sem dar atenção a esse plano. E ao contrário também, né? O plano oclusal, por exemplo, tem muita gente que faz tratamento de ortodontia, ortopedia, para resolver classe 2, que é a distorrelação mandibular, e termina o caso com esta inclinação aqui, lá atrás. Isso daqui, meu amigo, vai ser recidiva na certa, só vai depender do prazo. Tá? Então, isso é uma coisa que você precisa prestar atenção. Para a gente, que é dentista, fica difícil de fazer essa avaliação de modo, como fazem os fisioterapeutas, de modo intuitivo. A não ser em casos muito graves, que você enxerga a inclinação. Primeiro, a boca está fechada, o paciente entrou com a boca fechada, é difícil ver isso daqui, principalmente a articulação temporomandibular. E se a gente pedir para ele abrir a boca, aí que você não vê mesmo, né? Você não está vendo os toques onde estão. Então, a gente vai ter que apelar para alguns recursos de exames complementares, e os mais em conta, os mais baratos que a gente encontra hoje em dia são os modelos de gesso. Tá? Mas eu quero falar um pouquinho da importância de se trabalhar com articuladores, né? Esse conceito de articulador que vocês estão vendo aí é da Academia Americana de Prótese. Ele diz que é um aparelho mecânico que representa as ATMs, aqui, né? Você vê que isso aqui está colocado bem na região das ATMs, e componentes de maxilares, podendo ainda incorporar os modelos no articulador da maxila e da mandíbula para simular o movimento dos mesmos. É um conceito bem genérico. Eu já vi traduções que mostravam que a ATM aqui, no articulador, ele representa realmente a ATM, e o teto da cavidade do articulador aqui corresponde ao teto da cavidade articular do osso temporal. A parte posterior era a parte posterior e a mesial não é bem assim, tá? Vou tentar mostrar aqui para vocês. Esse aqui, ó, ele fala, tá aqui, ó. O recorrido condílico, que é esse dispositivo aqui em cima, ele representa o teto e a parede posterior da cavidade glenoide do paciente. Porra, não é. Tá? Não é porque a cabeça da mandíbula ela fica posicionada no espaço, não tem como fazer isso daqui. Bom, isso aqui é uma representação bem simples do que é a ATM, aquilo que eu te falei. Essa posição aqui da cabeça da mandíbula, você vê que ela fica no espaço meio que solta, né? É uma posição espacial, seja ela de relação cêntrica ou oclusão cêntrica, ela fica aqui no espaço. E ela, em volta, tem os tecidos moles, né? Disco aqui na frente e zona bilaminar. Aqui na zona bilaminar, o conteúdo riquíssimo em nervos, vasos, etc, etc, etc. E aqui os músculos pterigordeus laterais. Como é a representação no articulador? A bolinha, que é a cavidade, que é a cabeça da mandíbula, e esta caixinha que tem aqui não é o osso temporal. Não representa nada, é impossível fazer essa representação no articulador. Mas a gente deve usar por quê? Porque a partir desta posição aqui, ó, onde a bolinha fica encaixada lá no fundo, é a posição de eixo terminal de rotação, ou seja, daqui para trás ela não vai mais e ela só pode correr para frente, para baixo e para dentro ou para onde você regulou essas angulações aqui. E essas paredes não são as paredes de osso, elas correspondem às trajetórias implementadas para a ação do pterigordeu lateral. Tá? E no movimento de abertura?
Olha só que legal. Como é que é feito o movimento de abertura? Eu aprendi assim, olha, os 25% iniciais do movimento de abertura corresponde à rotação pura. A partir daí, movimento de translação. Assim, olha, né? Ela vai para frente e para trás. Só que não é isso, não. Tá? Isso foi antigamente, quando o pessoal estudava lá os diagramas de Posselt, e para fazer o diagrama de Posselt, ele fazia uma rotação para trás para achar os limites dos movimentos da mandíbula e fazer o diagrama. Mas recentemente, não tão recentemente, tem um pesquisador aí que se chama Sandro Palas, ele fez um trabalho lindíssimo com o movimento de cabeça da mandíbula usando ressonância magnética dinâmica. E ele, nesse trabalho, ele pegou um monte de clientes lá saudáveis e percebeu que a cabeça da mandíbula, no movimento de abertura, ela faz um movimento de transrotação, ou seja, ela faz a rotação e a translação simultaneamente, desde o início até o fim da abertura, e depois a volta é a mesma coisa. Existe até uma relação matemática, que, se não me falha a memória, a cada milímetro de avanço corresponde a 2 graus de rotação de abertura aqui. Tá? Então, mudou bastante o conceito com esse trabalho de Sandro Palas. É bem interessante você ver. E como é que funciona no articulador? Olha só, o articulador, por ser um dispositivo mecânico, quando ele faz a abertura, ele faz de rotação pura a abertura de boca até o fim e volta. E quando eu quero reproduzir uma protrusiva, ele só faz a protrusiva. Precisa prestar atenção por quê? Porque os movimentos, o sentido do movimento é diferente de um articulador para a realidade. O que acontece hoje em dia nos laboratórios? Estão sendo produzidas, por exemplo, uma coisa mais simples que tem, uma placa de qualquer coisa aí que você põe na boca. Tá? Eu vejo os técnicos pegarem o articulador e vão ajustar a mordida assim, né? Tu bota carbono lá e ajusta assim. A hora que a placa vai para a boca e o cara abre a boca, ele não abre assim. Ele abre assim. E quando ele fecha, começa a bater em tudo que é lugar. E tome canseira lá para fazer ajuste oclusal. Gastar carbono. Isso não vale só para placa, não. Vale para reabilitações extensas. Eu já vi reabilitações cerâmicas extensas sendo trabalhadas nesse sentido aqui. E quando vai para a boca, culpa de quem? Do protético. Não é culpa do protético, gente. É uma concepção errada, um manuseio errado na hora de fazer os ajustes das unidades funcionais e da dinâmica de lateralidade. Se você verificar uma vista axial, vamos entender esse desenho aqui. Eu peguei a cabeça do cara, cortei no meio e estou olhando de cima para baixo. Tá? Eu estou vendo aqui, olha, o lado esquerdo e o lado direito. Nessa vista, o movimento de lateralidade, por exemplo, se eu quiser jogar essa mandíbula aqui para frente, eu contraio os dois, porque liga de Deus. Eu puxo as duas cabeças da mandíbula para frente e a mandíbula abre. Na trajetória dos músculos. Se eu quiser jogar só para um lado, se eu quiser jogar, por exemplo, para o lado direito, eu contraio o músculo esquerdo. Assim, ó. Tá? De tal maneira que, ao fazer esse movimento aqui, a cabeça da mandíbula forma com o plano sagital mediano um ângulo que o Bennett chamou de ângulo de Bennett, né? E ele percebeu que do lado contrário, do lado que seria da mastigação, vamos dizer assim, existe um movimento para o lado de fora da cabeça da mandíbula e um giro no próprio eixo. Esse movimento, o Bennett chamou de movimento de Bennett, né? Só que ele é conhecido também como shift lateral ou lateralidade do côndilo.
Isso aqui é extremamente importante de observar, só que ninguém leva em conta isso, muito menos a grande maioria dos articuladores. Aqui, ó. Se você pegar um articulador, ele tenta representar a mesma mecânica do que acontece na vida real. A cabeça da mandíbula esquerda está lá, houve a contração nesse sentido, então você vê que essa paredinha que está aqui, olha, ela não é o osso, ela é a trajetória do músculo, esta que está aqui. E a do teto também, não é o teto da cavidade, é a trajetória do músculo. E, do lado contrário, o articulador teria que permitir essa jogadinha para o lado do shift, do lado da mastigação. Tá? Precisa tomar muito cuidado quando a gente faz as montagens do articulador, mas não estou querendo botar dificuldade, não, é a coisa mais simples que tem, mas não pode deixar de levar em conta. Okay? Uma outra coisa que eu percebo, inclusive em laboratórios de alto padrão, altíssimo padrão, com trabalhos magníficos, é a finalização da construção das guias oclusais, né, das cúspides, etc. O movimento correto, fisiológico da lateralidade, ele é de para baixo. Ele faz o movimento para baixo, na lateralidade. Se você considerar o movimento mastigatório, essa flecha para baixo, quando a gente movimenta o articulador para um lado e para o outro, ele representa o finalzinho do ciclo mastigatório, quando você acabou de mastigar e deixou bem triturado. Então, você faz a gota, por exemplo, para mastigar do lado esquerdo, a gota mastigatória faz esse movimento aqui, ó, e vai para baixo. É que é mais fácil ficar jogando para fora, né? E quando você quiser mastigar do lado direito, a gota vai para o lado de lá. E eles estão finalizando todos os casos com uma plataforma incisal reta, indo para lá e para cá, e esculpindo essas trajetórias. O que acontece quando chega na boca? Desastre total. Pode preparar lá o carboninho, porque você vai fazer muito gasto, porque o paciente não faz movimento de lateralidade, que nem caranguejo, não, andando. Ele faz movimento inclinado, com um ângulo, e esse ângulo tem que ser proporcional dos dois lados. E aqui, só para finalizar a parte dos comentários sobre articuladores, as arcadas dentárias superior e inferior, elas têm que ir para o articulador através de um arco facial de transferência. Tá? Esse aqui que vocês estão vendo é um dos mais modernos que tem, é caro para chuva, se não me engano, é da Cavo Evolution alemã. E ele se propõe, olha só que coisa interessante, ele se propõe a transferir a posição espacial da mandíbula e da maxila em relação ao plano que você escolher. Você pode escolher aqui, olha, com esse ponteiro preto, o plano de Frankfurt, ou se você não escolher nada, ele vai te montar com um plano em relação ao plano de Camper, que é um plano horizontal, esse aqui. E para isso, o que ele faz? Ele introduz a oliva no buraco da orelha e considera um travos, um ponto de referência aqui médio, para você usar tanto no Frankfurt quanto no Camper. Só aqui, olha, usando esse ponto médio, você já parte de um erro nessa transposição, de um erro de 10%. Isso está explicitado no manual dos alemães lá. Tá? Se já parte de 10%, esse 10% pode ser muito maior se você, por exemplo, não considerar um plano fixo aqui de Frankfurt ou do Camper, colocando esse ponteiro preto aqui, ó. Se você não considerar isso, você vai aumentando a margem de erro, porque você considera uma distância média daqui, do naso até o plano de referência que você escolhe. Então, é muito relativo isso daqui, né? Você fazer trabalhos complexos e fazer análises complexas num sistema que pode te dar uma margem de erro muito grande, ok? Esse daqui, até prometi para o
prometi para o Tarcísio ontem mostrar. Esse daqui é um dispositivo, um acessório que você coloca no lugar da bolacha, que eles chamam de acessório de camper. Você sabe por que ele chama acessório de camper? Porque ele tem uma inclinação de 15 graus em relação à plataforma superior do articulador, que é a diferença que tem entre Frankfurt e camper, 15 graus. Só que olha só, você coloca, aplica o acessório aqui, e aí a técnica de montagem. Pega o modelo, esquece isso aqui, põe em cima da plataforma, bem bonitinho, e pronto. Já está no plano de camper. Não é lindo? Eu acho maravilhoso. Olha, se mostrar isso aqui para o Chaves, ele vai falar, ai que, né? Dá 0 para ele. Gente, é de assustar. Como é que você pode pegar um modelo comum, jogar em cima de uma plataforma dessa e falar, olha, ele está em camper? Só se for por decreto, né? E o pior não é isso. Eu fui investigar na internet, universidades ensinando a fazer isso aqui para os alunos, e isso daqui foi tirado de uma universidade na Colômbia, se não me engano. E isso não assusta, porque, sei lá, é uma informação que o fabricante dá e às vezes passa desapercebido e se aplica. 60 mil visualizações, ou seja, são 60 mil profissionais que acreditam que se você botar um arcada em cima dessa plataforma aqui, você está colocando em plano de camper. Pô, o negócio está feio. Só que você acha que está feio, ele pode piorar. Porque olha isso aqui, ó. Eu não estou dizendo que está errado, não, mas existe um plano no meio de um articulador virtual e a maioria dos tutoriais na internet ensinam a pegar o modelo e colocar aqui em cima, bem centralizadinho, bonitinho e tal. Pô, caramba, eu acho que para trabalhar desse jeito, com charneira, existem charneiras mais bonitinhas, mais baratinhas do que esse tipo de articulador e mesmo virtual, tá? Isso aqui é só um comentário que eu quis fazer para a gente tomar cuidado com essas novidades, né, e essas modernidades aqui. Bom, eu mudei um pouquinho aqui o conceito de articulador para a gente poder, para deixar mais claro, né? Deixar mais claro tudo isso que eu falei. É um dispositivo mecânico, analógico ou virtual, que representa o eixo terminal das cabeças da mandíbula e as trajetórias em lateralidade, permitindo o movimento lateral do shift, incorporando modelos de dentes da mandíbula da maxila, a fim de simular a biomecânica dos mesmos. Isso aqui é só para finalizar essa parte de articulador. Eu espero não ter complicado a vida de ninguém. Mas agora eu quero entrar no motivo da aula mesmo, que são os modelos inteligentes. E eu vou começar falando da involução dos modelos, né? Eles começaram gente grande e involuíram. Vocês conhecem bem esse formato de modelo, né? É o que mais se proporcionam nos institutos de radiologia que nós temos por aí. Mas ele começou gente grande. Olha, em 1916, na Holanda, esse Van Loon aqui, ele teve uma baita de uma ideia. No momento da moldagem da boca, ele fazia uma marquinha na moldagem de onde estava passando o plano sagital mediano. E na hora de vazar o modelo, ele mantinha essa marquinha aqui e fazia um bico nessa parte da frente. Olha só que ideia fantástica para a época, né? 1916. Você pegava o modelo, ele tinha uma referência externa que te permitia dizer e mostrar para o paciente, falar, olha, você tem um desvio da linha média da maxila para a esquerda, porque o seu plano sagital é este. Gente, isso é coisa de gênio, tá? Principalmente para a época. Em 1919, mais à frente, o Paul Simon, na Alemanha, ele usou uma espécie de arco facial aqui e incorporou um monte de outros pontos, né?
das duas órbitas e dos dois tragos. Pegou, transferiu isso para a base do modelo, de tal maneira que aqui, olha, esse daqui seria o plano sagital mediano, que media ali na frente. Olha, esse cursor é terrível. Esses dois bicos aqui, ó, correspondem a um plano orbital, onde passam as órbitas. Aqui atrás, os tragos. E a superfície do modelo era o plano de Frankfurt. Então, esse modelo aqui passou a ser chamado de modelo gnatostático. Isso em 1919. Aí, na década de 90, 1990, as indústrias Rosca lançaram esse isocalador aqui, mas a culpa não é deles, não. A culpa é do pessoal lá nos Estados Unidos, a academia que fez essa orientação para padronizar esse tipo de modelo, todo mundo usar a mesma base. Quer dizer, eu não sei se foi falha de tradução, o que foi. Eu sei que, hoje em dia, você pega uma maxila, você posiciona ela bem centralizadinha aqui, olha. Tem até o Losca fez até aqui uma referência, técnico não errar, enche de gesso, aqui, e você obtém um modelo bonitinho. Tá vendo? Com todas as marquinhas lá feitas. Só que você não pode errar, você tem que centralizar bem, deixar ele bem planinho. A superfície superior do modelo é igualzinha à da mesa. E o que aconteceu? Eles pegaram isso daqui, olha, a ideia do modelo gnatostático, e simplesmente jogaram no lixo. Se mostrar esse modelinho aqui para o Chaves, eu sei exatamente o que ele vai falar. Mas piora, sempre piora, porque hoje em dia esses modelos são construídos por softwares modernos, que fazem simplesmente a caixinha da mesma maneira que o outro, só que eles posicionam de uma maneira centralizada e bem bonitinha, sem transferência de referência de plano craniano nenhum. Ou seja, jogaram literalmente no lixo todos esses modelos aqui. Para mim, esse tipo de modelo, e eu digo isso para os donos de institutos de radiologia, esses modelos estão mortos, só esqueceram de avisar, e eles continuam sendo produzidos em larga escala. E também o dentista aceita e eles estão ganhando dinheiro com isso, e vamos, é o paciente que está pagando. Agora vamos falar um pouquinho da evolução, né? Como que os modelos podem evoluir e devem evoluir. Em 1930, um cara chamado Andressen, da Suíça, Viggo Andressen, ele teve uma ideia bárbara aqui, ó. Através de um arco facial que ele posicionava no plano de Camper, horizontal de Camper, que ele é paralelo à linha do horizonte, tá? Ele transferia para um zocalador que tinha uma base retangular de 7 centímetros, era um número que ele achava que cabia em todas as bocas. Hoje em dia ele fazia isso muito com criança, né? Mas hoje em dia, com adultos, muitas vezes as arcadas saem desses limites aqui, mas de qualquer maneira é um cubo, ele forma um cubo aqui, um cubo virtual. Mas ele transfere a posição espacial para esse cubo virtual, dessa maneira que vocês estão vendo aqui, ó, forma um cubo virtual aqui, que é o inferior, né? De uma forma mais inteligente. Isso em 1930. Em 1947, o Pedro Planas, que é um outro gênio aí da odontologia, desenvolveu um gnatostato de Planas, na verdade, né? Que é um zocalador que consegue reproduzir o cubo gnatostático de Andressen, tá? E, além disso, uma série de outras marcações durante o registro do arco facial. Ele desenvolveu um sistema de diagnóstico, que é o diagnóstico sintomatológico Planas, com as fichas gnatostáticas, de uma maneira bem genial.
são usadas ainda até hoje, embora eu não faça uso dessas fichas, eu acho que foi muito importante para a época. É bom, é legal conhecer como funciona, mas eu dispenso porque hoje os exames de imagem são bem sofisticados, as tomografias e tal, eu não preciso disso tudo. E olha, o Planas era tão genial que ele já falava isso no livro que ele escreveu lá em 1900 e bolinha. Esse sistema de diagnóstico não é tão importante. O importante mesmo é o modelo ginatostático, tá? Que é esse modelo aqui. Só que ele tem um problema. O Planas, ele era um reabilitador e quando ele tinha que fazer ele era protesista, né? Quando ele tinha que fazer algum trabalho, ele fazia o diagnóstico dele, mas ele tinha que reproduzir tudo de novo num articulador convencional, Hanau, Planas, tá? Esse era um inconveniente da técnica. Aí, o que eu fiz? Eu mesmo, ó, Arnaldo Scarlatti, aqui do Brasil. Isso foi em 2003 que eu lancei isso aqui. Eu peguei, brasileiro sempre dá jeitinho, né, para as coisas. Eu peguei um articulador da BioArt, tirei as bolachas e coloquei dois acessórios com as mesmas medidas do modelo do cubo de Andressen e conseguia reproduzir neste articulador o cubo de Andressen já articulado. Era só mexer aqui nas trajetórias dos músculos e depois trocar essa bolachinha aqui por uma guia angulada e eu tinha já montado não só o modelo ginatostático, como permitia que ele fosse visto de uma forma dinâmica. Isso foi apresentado numa revista. Sim? Foi apresentado numa revista da Sobracom. Em 2018, também aqui, olha, eu desenvolvi o Ginatoforo, né, que é esse sistema de diagnóstico que vocês estão vendo aqui. Muita gente fala assim, pô, Arnaldo, Ginatoforo, que nome que se foi arrumar? Por que eu deixei esse nome? Porque o pessoal fala assim, um articulador. Não, não é um articulador, porque ele não representa a cavidade da ATM, muito menos a biomecânica que os articuladores fazem, ele permite outras coisas. E também não é um ginatostato, porque ele é móvel, então ele é um ginatoforo mesmo e pronto. Tá? Existe uma régua facial para fazer a transferência da posição espacial da maxilar da mandíbula para dentro do ginatoforo, de tal maneira que você obtém o cubo de Andressen já de forma articulada. E nós desenvolvemos, em 2019, eu, Felício Zampieri, da Crânio, um protocolo para a construção do modelo ginatostático de forma virtual, obtido de uma tomografia de face total. É um processo 100% digital. Tá? Ele funciona também, ele é compatível, na verdade, com o Ginatoforo, que vocês viram. Então, é um sistema integrado. Tá? Se compõe do fluxo 100% digital, onde a gente consegue construir o cubo de Andressen de forma virtual. Eu tenho utilizado bastante isso daí. Tá? Hoje não tem aula, né? Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês rapidamente como é que se obtém a montagem desse modelo. Eu espero que todos estejam me ouvindo. Não sei se eu estou falando sozinho aqui. Mas você tem um paciente, essa daqui é a Pandemira, em que você pede para que ela morda deixa eu mostrar aqui para vocês. Opa. Para que ela morda um garfo de mordida, tá? Para adulto. E você introduz a régua facial. Nesse momento aqui, você já começa a construir as primeiras peças do teu quebra-cabeça. Ela funciona mais ou menos como uma régua de Fox, tá vendo? Onde você pede para o paciente segurar com os dentes aquele garfo. E você começa a perceber que, puxa vida, olha, ela tem uma inclinação
para trás, para frente, na verdade, aqui, né? Em relação ao plano de Camper, que é esse daqui, ó. Professor, Oi? tem alguém com o microfone aberto aí, pedir para ver se consegue interromper, que está dando interferência. Sérgio Marques. Sérgio Marques, ali, o microfone. Vamos lá. Então, a primeira observação que você pode fazer aqui é em relação à inclinação na vista sagital e também na vista frontal. A primeira peça de quebra-cabeça que você pode usar. Para montar o modelo gnatostático, você pega o garfo e manipula um pouquinho de elastômero pesado, aplica sobre a superfície do garfo, aquela superfície que vai em contato com a maxila, e pede para o paciente morder. À medida que o elastômero vai endurecendo, você pode até encostar, fazer uma pressãozinha sobre os dentes superiores para que ele para que ele molde bem, que ele copie bem o contorno dos dentes para facilitar depois a transferência para o gnatoforo, tá? Em seguida, o que você faz? Você coloca o módulo, esse aqui é um módulo, eu chamo de módulo de coordenada. Você aplica ele na régua facial, o conjunto vem com 3 módulos desse, e você corre esse módulo na superfície da régua horizontal, em relação ao eixo X. Aqui nós temos o eixo móvel também, eixo Y, vertical, e o de profundidade, e vai buscar o pontinho que você marcou previamente, que corresponde aqui, nesse caso, ao tragus direito. Tá? São 12 milímetros à frente de uma linha que chega até o subnasal, que é o plano de Camper. Só para padronização, é o padrão USP. Você corre e brinca com este modelo aqui até chegar lá naquele pontinho, como está aqui, ó. Vocês viram aqui. Você vai fazer isso para este ponto, para o násio, que está aqui na frente, e para o tragus do lado esquerdo, do lado contrário. Esta montagem, gente, tem ela em vídeo, e é muito simples, no site, que eu vou deixar o site do asodonto.com.br, tem uns tutoriais lá que mostram a montagem certinha, é muito legal de ver, são vídeos muito rápidos, tá? Feito isso, é só transferir, olha, você coloca o modelo da tua maxila, aplica naquele registro que você fez, prende com elástico, posiciona os ponteiros correspondentes ao plano de Camper aos pontos correspondentes da parte superior do articulador, joga gesso nessa caixinha aqui e vira isso aqui em cima. Tchum. E pronto, está feito o modelo gnatostático. Esse processo todo não leva, sem mentira nenhuma, 2 a 3 minutos. Tá? Com um pouquinho de prática, você consegue fazer isso. E eu quero mostrar agora para vocês um pouquinho da aplicação dos modelos. Por que eu chamo esses modelos de modelos inteligentes? O resultado do modelo do cubo gnatostático é esse aqui, tá? Opa. É esse aqui. É um cubo regular de 7 centímetros de lado, que está sempre na mesma posição dentro do complexo crânio-facial. Em relação aos planos vertical, sagital, isso aqui, esses lados do cubo são paralelos ao plano sagital, mediano. Este plano superior aqui, ele é o próprio plano de Camper. A base aqui é paralela ao plano de Camper. E na face posterior é o plano frontal. Essa face anterior aqui é o plano frontal. Tá? Então, você consegue observar nitidamente, olhando o modelo, a posição espacial das unidades funcionais articulares que mantém a estabilidade ou não das cabeças da mandíbula. Já é fácil começar a imaginar que esta cabeça da mandíbula está mais para cima, para dentro, tá? E essa daqui mais para frente e para fora.
você vai confrontar com o teu achado clínico, óbvio, né? Mas aqui, por exemplo, olha, diante de um caso deste, adianta você colocar uma placa de mordida, por exemplo, para tratar de DM, bruxismo, seja lá o que for. O que vai acontecer? Você vai mandar construir uma placa articulada, bonitinho, ela vai levantar isso daqui numa distância que varia de 1 a 3 milímetros. Arnaldo. Oi. É o microfone da Noemi Formento que está aberto. Se ela conseguir desligar, ou você aí, se você ela não conseguir... tem microfone, ela só tem vídeo. Eu estou tentando desligar, mas ela só tem vídeo. Mas o microfone dela está aberto. Mas tudo bem, vamos lá. A Noemi é minha grande amiga da Argentina. Besos. E se for, desliga o microfone. Tá? Bom, quando você planeja colocar uma placa de mordida aqui, que vai fazer um levante de 1 a 3 milímetros, lógico que muitas vezes vai causar um conforto inicial, porque você vai ter uma descompressão do espaço da zona retrolaminar, bilaminar, do lado direito, por exemplo. Então. Mas você vai continuar com ele inclinado, com ele torto. É a mesma coisa que se você tem uma perna mais curta, fazendo uma analogia, uma perna mais curta e uma perna mais comprida, você colocar a palmilha do mesmo tamanho dos dois lados. A perna vai continuar comprida de um lado e curta do outro. É só uma questão de tempo. Você está jogando o problema lá na frente. Tá? Muita gente já observou isso. Por exemplo, eu já ouvi dizer que Charles McNeil jogava no lixo as placas. Annika Isberg, que é uma sumidade em disfunção da TM, quando esteve no Brasil, mostrou isso daí para todo mundo. Todos estavam lá e aplaudiram. O próprio Planas falava que pérola de descarga, quadro impressionista e música psicodélica não servia para nada. Todo mundo aplaudiu. E quando eu me pergunto, eu falo que as placas não servem para nada, eu sou presunçoso, capivara bandida, né? E não é bem assim. A gente tem que tratar a nossa técnica com um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de cuidado. Quando eu tenho um par de modelos daquele, e aqui mais uma outra coisinha, olha. Arnaldo, eu não quero comprar nada de equipamento, não quero fazer também isso aqui, não quero nada. Não precisa, gente. Se você pedir uma documentação para um paciente teu, uma radiografia que seja, num centro de radiologia que tenha capacitação para fazer esse modelo, não custa nada. É só pedir. Para você não vai custar nada. O paciente é que vai pagar. Mas ele vai pagar, a diferença não é muito grande dos modelos convencionais, não. Mas ele vai estar pagando por um modelo de estudo inteligente, que vai te contar um monte de coisa. Como, por exemplo, uma observação estática, né? Eu nunca planejaria aqui uma placa com a mesma distância dos dois lados. Tá? E nunca terminaria um caso inclinado desse jeito. Numa visão axial, não sei nem se é a mesma boca, mas essa daqui, por exemplo, vocês podem ver que o desvio de linha média dentária não coincide com a metade da bolacha, que é o plano sagital mediano intertragos. Nitidamente está existindo uma movimentação de todo o complexo para este lado aqui, indicando uma tendência de crescimento de maxila para esse lado. E são dados importantes para a gente verificar. Você pode fazer todo tipo também de diagnóstico aqui, corcal, sei lá, aquele que você gostar mais. Numa vista lateral, a gente nota também a situação. Olha, isso aqui é muito interessante, gente. Tem um ano, aqui acho que deve ter um ano de Invisalign, e a vista de perfil mostra uma curva de Spey invertida, tá? E um plano oclusal
também tendendo a anterior. Não dá para largar um paciente nessa situação, por mais bonitinho que estejam os dentes. Tá? Então, essa análise estática é muito legal. Você pega um modelo desse, você mostra para o teu paciente e ele fala assim, nossa, como eu sou torto mesmo para esse lado direito. Será que é por isso que eu tenho dor? Tudo que acontece comigo é do lado direito, dor no ombro, dor na mão, não sei o quê, dor no pé. Coincidência, né? Uma coincidência interessante, mas o próprio paciente que não é dentista nem nada, ele já tem uma ideia do que pode acontecer ali, tá? Em termos de terapia. Você pode também fazer uma avaliação dinâmica. Como é que é essa avaliação dinâmica? Quando você tem... Você lembra que eu falei que o gnatoforo, ele traduz as trajetórias fisiológicas dos pterigordeus laterais. Então, aqui, olha, essas medidas que eu tenho aqui na mesa incisal, elas existem 100 modelos colocados. É o movimento que o pino deve fazer para se aproximar muito da fisiologia, da biomecânica mandibular. Quando eu coloco os modelos em posição, eu tento reproduzir isso aqui e olha o que eu consegui. Eu vou tentar reproduzir isso daqui. Vamos ver se funciona. Ó, eu acho que vai funcionar. Com os modelos em posição, eu vou tentar fazer uma protrusiva. E olha o que acontece. Ele corre na mesa e, de repente, ele é obrigado a levantar. Ele levanta e não consegue encostar o pino na mesa mais, onde está tracejado. Tá vendo? Vamos ver se ele consegue fazer a lateralidade agora. Ontem eu não consegui. Você vê que o cara tem uma disfunção tão grande que nem no filme ele consegue fazer o movimento. Olha o movimento para o lado de lá. Desde o início até lá, o pino se afasta da mesa. E aqui ele só consegue esse pedacinho aqui, olha. Tá vendo? Não sei se ele chega. Mas deu para entender. O que acontece ali, o que acontece aqui é que, ao invés dos pterigordeus laterais trabalharem em linha reta, com movimento uniforme, não tem músculo, não sabe fazer curva, ele encontra alguns anteparos ou uma situação do plano oclusal que ele é obrigado a se afastar dali. O pterigordeu trabalha até um certo ponto e alguém depois tem que afastar a mandíbula para escapar dos tropeços que estão aqui. Isso aqui é um diagnóstico interessante, porque esse paciente aqui tem uma disfunção do ETM, ele sofre bastante com isso, e ela tem um caráter muscular bem importante. Só com esse tipo de avaliação a gente já percebe isso. Eu saí fora daqui da reunião, mas tudo bem. Continuamos aqui. Vamos outra... Pode continuar. Oi? Não, vou continuar aqui. Uma outra função do gnatoforo, que é muito interessante, é a mudança de postura terapêutica reversa que eu posso fazer com ele quando eu quero construir aparelhos ortopédicos funcionais. Todo mundo que trabalha com ortopedia sabe que para construir aparelho ortopédico eu preciso fazer um avanço da mandíbula, um reposicionamento, buscando uma determinada área que está aqui na frente. Tá? Principalmente quando eu for construir aparelhos do tipo pista diretas, planas ou indiretas, ou qualquer outro tipo de aparelho. Isso é muito fácil. Esse avanço pela biomecânica do gnatoforo, ele é feito da seguinte maneira. Você tem aqui embaixo, vocês podem observar, quatro tipos de stops posteriores, cada um deles com uma graduação de 1 milímetro, 2, 3 e 4.
Então, vamos supor, eu vou aplicar esse 1 milímetro, tem dois, um para cada lado, aqui na parte posterior, 1 milímetro e 1 milímetro, eu avanço a minha mandíbula já com a compensação dada pela guia incisal. Tá? Se eu conseguir chegar no ponto que eu queria, ótimo. Se não, eu falo, pô, ainda falta. Eu aplico de 2. E eu vou avançando de 1 em 1 milímetro até o limite de 4 para conseguir chegar na determinada área, com a minha mudança de postura terapêutica reversa. É muito simples de fazer. E no momento de construir um aparelho de planos, por exemplo, essa régua vertical aqui, ela consegue equalizar a posição espacial das pistas e até medir, né? A gente pode até medir os pontos de parada, pontos de apoio e tal, para ver se isso está paralelo ao plano de Camper, que é o que me interessa. Tá? Então, é uma ferramenta bastante útil nesse sentido. Aqui eu vou mostrar um caso de reabilitação dos importantes que a gente fez na época que eu trabalhava eu dava consultoria no arterioral, onde a gente fazia um preparo funcional para fazer reabilitação. Imagina você pensar numa reabilitação protética com uma boca desse jeito aqui, né? O que a gente fez no primeiro momento? Utilizou um dispositivo que não é uma placa, vocês podem ver que este lado aqui ele é bem maior do que este, para fazer a compensação do reposicionamento da cabeça da mandíbula. Esse aparelho aqui que eu uso bastante até hoje, que eu chamo de AS1, é um aparelho que eu desenvolvi. E aqui já, usando o recurso do modelo gnatostático, uma reconstrução protética com o plano oclusal praticamente paralelo ao plano de Camper. Isso daqui é uma simulação em bisacrílico para fazer um test drive no paciente antes de se confeccionar peças de porcelana. Esse preparo funcional é fundamental porque quando o paciente atinge essa situação de sair do AS1 para o AS2, ele já deve estar com todos os sintomas dele finalizados. Então, você acaba construindo uma reabilitação com mais segurança. E eu tenho feito também, e a Laura também, lá em Jundiaí, tem feito bastante trabalho de prótese total, utilizando o gnatoforo, para evitar isso aqui, olha. Tá? Construção de próteses totais com a inclinação do plano oclusal para anterior. E pior, gente, é que 90% do pessoal que usa prótese total, a resultante é anterior. A resultante está para anterior. Isso faz o quê? Faz com que o fulcro de compressão seja na anterior, deslocando a parte posterior, fora as rotações de crânio que acontecem, as compressões de cervical que acontecem nos usuários de próteses totais, isso nos 3 a 6 primeiros meses de uso, já começa a acontecer esse tipo de coisa. Por isso que a maioria desses tipos de prótese acaba indo para a gaveta e fica muito ruim para o paciente. Então, a intenção da referência gnatostática é o quê? Você acabar fazendo reconstruções muito perto do que seria a biomecânica fisiológica do paciente, tá? Para ele não sofrer nenhuma consequência. E a gente tem usado também para fazer, em casos de protocolos de implante, a mesma configuração, tá? Sempre tentando colocar os pontos, as unidades funcionais dentárias paralelas ao plano horizontal de Camper. Atualmente eu tenho feito o quê? Eu tenho usado esse AS1 que eu mostrei, usando os modelos gnatostáticos 100% virtuais e fazendo o desenho do AS1 com o recurso dos articuladores virtuais, só fazendo com que eles fiquem parecidos com o articulador com o gnatoforo,
e aí você consegue imprimir na superfície do aparelho trajetórias que a gente chama de pistas de aterrissagem da mandíbula para recuperação funcional dos pacientes. E eu quero encerrar esse papo aí, que já 1h10 já, né, de conversa, justificando o meu primeiro slide, porque é exatamente a mesma arcada, né, que o paciente traz, o aluno traz para a gente e fala assim: o que você acha deste casinho aqui? Esse aqui eu não posso achar nada, mas a mesma boca no modelo iminotostático eu já posso achar um monte de coisa, né? Consigo enxergar uma série de coisas aqui que vão me orientar na conduta terapêutica. E eu quero encerrar com essa frase aqui, que na verdade, eu me inspirei numa frase do Flávio Fava de Matas, que foi meu primeiro professor na USP, e eu adaptei a frase dele para o meu contexto, que é assim: ciência, a gente praticar ciência, hoje em dia, sem tecnologia, é praticar artesanato. Agora, usar tecnologia sem mínimo de ciência é inútil, esquece. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Tá? E está aqui o meu site. Esse site aqui você tem lá uma lista de institutos de radiologia de São Paulo que estão capacitados para te proporcionar modelos ginecostáticos. Existem os tutoriais de como construir, é uma loja também, tem artigo científico, tem bastante coisa lá. E meu e-mail pessoal, para que, se alguém quiser mandar comentários ou perguntas, eu vou estar à disposição. Ok? E agora eu volto para a aula. Não, fiz besteira. Não, tá certo. Agora... Eu volto para a aula e vejo que não tem ninguém lá. Não, tá todo mundo aqui. Opa. Tá bem. Todo mundo acordou agora, pronto. O universo tem umas piscadas, que eu vi. O universo tem umas piscadas. Capaz. A aula boa dessa, cara, não dá para perder, não. Nada. Professor, e os articuladores comuns que tem aí à vontade no mercado? O que tem? O senhor trabalha com eles também ou somente com o senhor? Não, eu algum defeito? Nenhum deles. Eles só são úteis hoje em dia para mim para tirar foto para aula. Mais nada. Porque não dá... Mas o senhor chegou a usar bastante, lógico, para até chegar nisso aí. Eu comprei o TT do meu saudoso Tadashi Tamaki, né? Aquele que era totalmente ajustável, e eu ficava indignado com aquilo também. Eu falei, para que eu quero fazer um registro de patologia do cara? Eu já sei que ele está com patologia, né? Então eu reproduzi aquilo. E aí, numa dessas leituras de um articulador, acho que foi no manual da BioArt, acho que foi, eles diziam assim: olha, se você vai fazer uma prótese fixa, mas não quer mexer na oclusão, porque você não sabe, então não mexa nas angulações do articulador. É meio complicado isso daí. Mas foi pela necessidade que eu acabei criando esse dispositivo todo aí, que tem me ajudado bastante, com certeza. Aqueles números são médias, né, Arnaldo? Quando bota 15 graus, tal, acaba trabalhando com média, né? É a média da população mundial, na verdade, né? Mas é melhor você trabalhar com média. Um lugar não cabe aqui, né? Mas é melhor você trabalhar com média do que não trabalhar com nada. Você chega muito próximo. Só para te deixar mais tranquilo, eu tenho feito reabilitações extensas e até próteses totais equilibradas, e o ajuste que você tem que fazer na boca, na clínica, é praticamente nada. É muito difícil fazer ajuste depois que você faz todo esse planejamento dessa reabilitação. Arnaldo, quando você faz o ajuste com aqueles dispositivos, aquelas plaquinhas de 1 milímetro, 2 milímetros, né? Aquilo você acha pelas medidas que você tira
das tomografias. Isso, que você coloca aqui, né? Isso, a plaquinha de apoio. São duas situações distintas, tá, Terço? Quando você quer uma mudança de postura terapêutica para ortopedia, o avanço é simultâneo. Não importa se você tem desvio de mandíbula ou não, a proposta da ortopedia é você fazer um avanço buscando a relação de DA em até 4 milímetros. Se tiver maior do que isso, você faz em etapas, enfim. Mas então você trabalha com aqueles stops posteriores de forma equilibrada. 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4. E você avança de uma maneira uniforme. Quando você quer fazer uma reabilitação do paciente adulto, através de um exame de imagem, que pode ser uma tomografia, ou, agora nós estamos lançando, semana que vem eu vou mostrar, às 7h30 da noite, uma radiografia de ATM, do tipo planigrafia, boca fechada, que você também consegue fazer aquela medida da compressão do espaço posterior. Aí sim você consegue trabalhar de forma diferente. Por exemplo, lado direito te apresenta 1 milímetro de espaço só, quando o ideal é 3, no mínimo, eu trabalho com 4, sempre. Então, 1 milímetro do lado direito, aí está ao contrário, né? Do lado direito. Vai precisar de mais 2, certo? Você vai precisar de mais 3. Mais 3, tá, para trabalhar com 4. Tá. Para trabalhar com 4. E do lado esquerdo eu tiver com 3, eu coloco um só do lado esquerdo. Um só do lado esquerdo, tá? Agora, o detalhe está aqui, olha. A hora que você faz isso, você tem uma lateralização da mandíbula. Tá certo? O pino incisal, dentro do gnatofório, ele já é ajustado automaticamente. Você não precisa mexer. Você só precisa conferir em relação à altura facial inferior, monitorado pelo ângulo de XY, que eu uso, de Ricketts. Sim. Mas, mesmo visualmente, se você precisar um aumento da DVO, mantendo o eixo terminal de rotação, você aumenta o pino incisal em 2 milímetros, por exemplo, tá? Mas você tem que aumentar os 2 côndilos posteriores também em 2 milímetros. Como é que você faz isso? Na parte de trás, deixa eu ver se eu mostro aqui. Na parte de trás do gnatofório, certo, tem esse parafuso aqui, ó. Você solta ele e faz o levante aqui atrás, ó, de 2 milímetros. O correspondente que você fez na frente. Deu para dizer? Está mais ou menos em frente de mango. Porque aí você tem o deslocamento da mandíbula, né? Em relação ao espaço que você vai deixar posterior, um lado, vamos supor, pelo seu exemplo, um lado eu coloquei 3, outro lado 1, eu já tive esse deslocamento. Aí eu aumento lá atrás, eu tenho deslocamento espacial. É que vai sempre detrás de mim. E lateral. Si vengo a darte lo que te gusta de esto. Eu lo quiero para luego, ahora no lo quiero. Com a gente não... Pero sim, pero não, lá de bem la retaguarda. Mexer o microfone. É difícil ouvir, mas se tiverem dúvidas e quiserem outro tipo de orientação, é só escrever para o meu e-mail aí, não tem problema nenhum. Professor, mais 2 perguntas em uma, pode ser? Pode, quantas você quiser. Não, o senhor comentou que a placa, hoje, o senhor joga as placas fora. As placas 1000 relaxantes que se usa muito, até hoje se usa muito. Pergunta, como que o senhor faz, o senhor equilibra a articulação e não interessa mais placa, normalmente acertando a DVO, e também pelas placas, aquelas contenções que a ortodontia sempre faz. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Ela deixa, por exemplo, o inferior, só contém a contenção só no inferior, deixa 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. O senhor comenta alguma coisa, pode ser? Tem tempo? Não, fica à vontade. Senão eu vou ter que...
Senão vou ter que fazer que nem o primeiro slide, né? Falar assim, olha, eu não acho nada. É o seguinte, olha, você tem que imaginar que a articulação temporomandibular é a articulação mais importante que tem no corpo humano, tá? E existem várias justificativas para ela. Eu uso a principal, que é a neurológica. É a região, é a articulação que tem a maior representatividade no córtex cerebral. Então, uma coisinha de nada que acontece na TM significa muito em relação ao corpo inteiro. A representação proprioceptiva dela é muito grande. O que quer dizer isso daí? A propriocepção. Nosso corpo, nós estávamos cheios de dedo duro, né? Cheio de gente mandando informação lá, falando assim, essa articulação aqui era para ser só flexão, ele está fazendo outra coisa. Está esquentando, porque está tendo inflamação. Então, alguém está querendo enfiar alguma coisa aqui. Geralmente é iatrogenia. E tudo isso, essa informação está sendo passada para o córtex. Esses dedos duros, eles estão distribuídos de forma diferente de acordo com a importância que tem cada região. Então, você imagina que o pé tem uma representação grande, as pernas nem tanto, as mãos grandes, e você vai formando aquela figurinha, aquele homenzinho horrível do Penfield, né? Dependendo do tamanho da informação. Só para você ter uma ideia, na TM, as articulações, as duas, elas têm uma representação de quase 1/4 de toda a representação do corpo humano estão nas ATMs. O tamanho da mão, mais ou menos. Tá? Então, qualquer coisinha que acontece na TM tem uma repercussão grande. Não na TM, necessariamente, porque ela é muito protegida, é uma área muito protegida, mas no corpo inteiro. Então, veja bem, uso de uma placa de mordida, em que eu acredito que você não consiga usar durante o dia. A maioria das pessoas usam só à noite. À noite, você deglute saliva, você entra em máxima oclusão centenas de vezes também durante a noite. E o homenzinho lá em cima fica registrando, fala, olha, ele está fazendo isso com essa pressão, com esse tamanho, enfim, toda a propriocepção está sendo passada para lá. Durante o dia você tira. E você continua entrando em PIN, em máxima, só que 3 milímetros menor, com outra intensidade. E a mesma propriocepção está sendo passada novamente durante o dia. Esse tipo de informação dupla é altamente prejudicial para o sistema córtico-sensorial, sensorial-motor. Altamente ruim. Por isso, esse é um dos motivos que eu contraindico terapia de placa de longa duração. E principalmente porque a aplicação das placas são diferentes. Aliás, do AS Odonto, quem quiser ver, tem um texto lá no PDF, de Saber Mais, que eu chamei de Os 7 Erros, Jogo dos 7 Erros. As coisas mais absurdas que acontecem na confecção de placas. A que eu vejo de mais absurdo é que você encontra na Magazine Luiza agora. Custa R$80. Certo? Isso é ruim. Outra coisa que você me perguntou, a segunda pergunta, né? As contenções. Você sabe que todo o processo de respiração pulmonar e a respiração primária também, que envolve o fluxo do líquido cefalorraquidiano, que é a respiração primária, ela está relacionada com o movimento de osso, de suturas. Tá? Vou dar um exemplo. Se você for moldar uma mandíbula para fazer uma armação de removível, né? Coisa mais simples que tem, de boca aberta, você vai ter uma distância entre os molares X, que vai ser 1 milímetro ou 2 maior, bem maior, acho que chega a ser quase 1 centímetro, dependendo do caso, do que se você fizer a mesma moldagem de boca fechada. Então, os ossos, eles têm uma dinâmica e tem uma relação com a respiração pulmonar e primária também. Toda vez que você feriliza
esse arco, principalmente maxila, que tem um movimento também de flexão e extensão relacionado aos movimentos respiratórios, quando você feruliza isso, você está bloqueando a movimentação da sutura. Isso tem um efeito cascata. Ele bloqueia a sutura palatina, bloqueia o vomer, bloqueia não sei o quê, e isso vai repercutir no corpo inteiro. E, enfim, eu não gosto disso, não gosto de ferulizar nada, não. Tanto é que o protocolo de tratamento ele implica no uso do aparelho, do AS1, mas é só 3 meses, e o uso é progressivo, sendo que no último mês é uso de tempo integral, tem que dormir e ficar com ele, e a partir daí você faz uma reabilitação, uma reconstrução da oclusão, para respeitar essa dinâmica conseguida e libera o cara. Não tem que ficar fechando, segurando. É assim que eu penso em relação a esse tipo de tratamento. Obrigado. Alguma coisa mais? Quando vai ser? Você vai apresentar alguma coisa na sexta, dia 17, você falou? Sexta-feira que vem, a Laurinha está por aí, ou ela foi tomar um café, não sei. 7h30 da noite, eu vou apresentar... Sim, sorvete, né? Eu vou apresentar, a gente vai fazer, na verdade, uma reunião entre profissionais de diferentes áreas, né? Nós estamos, acho que em 5 ou 6, eu nem lembro mais, mas tem representante estou tomando sorvete. Então, é uma reunião entre profissionais de odontologia, fisioterapia, fonoaudiologia, tem um educador, tem um mestre de yoga também, onde eu vou apresentar um protocolo de documentação integrado, que vai servir para todo mundo, para fazer esse tipo de avaliação de diagnóstico. Professor, eu tenho em contato com um osteopata e fisiatra lá de Cerquilho, que ele está interagindo com a gente também nas reabilitações. Se chama Eric, e ele tem dado uns toques muito interessantes, ele nos alertou muito a respeito da articulação, que os casos dele ele consegue manejar, resolver por um dia, 2 dias, semanas, mas o dentista tem que atuar. Então, o grande problema dele é que achar um dentista que capte a ideia dele que o senhor está fazendo, né? Você vai entrar com a turma assim, de psiquiatra, de osteopata, então é complicado. É verdade. Porque ele olha mais o ser humano diferente do que nós dentistas, né? Eles olham de uma forma geral, como o senhor explanou no primeiro slide do senhor, foi a respeito disso. E ele olha no total, e ele fala que a articulação nossa, a temporomandibular, é mais importante em todo o órgão, em todo o nosso sistema, né? Então, é muito legal. Com certeza. Tem que ter essa integração, não tem jeito. Ok.